Meus amigos, minhas amigas, não tem mais jeito. Acabou para o Xandão. A casa caiu de vez. A coisa complicou de uma tal maneira que eu acho que não tem mais salvação para o ministro Alexandre de Moraes. Não tem mais para onde fugir, né? O destino dele é ou ser, ou pedir demissão, né? Ser exonerado do cargo, ou então ser impeachmentado pelo Senado. O único problema é o Davi Alcolumbre, né, que está tentando blindar os ministros do STF aí a todo custo. Agora, pessoal, a Globo desmentiu o Alexandre de Moraes em pleno Jornal Nacional, em horário nobre, né? Vocês vejam a situação, a própria Globo, que antes tanto defendia aí os ministros do STF, agora está desmentindo, né, e denunciando o ministro Alexandre de Moraes no Jornal Nacional, no horário nobre. Vamos assistir aqui, pessoal, porque tá incrível. Depois também tem o comentário do Demetrio Magnoli, né, e a comentarista da Globo também explicando ali tudo o que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês aqui, vamos assistir. O jornal Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI e do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem. E que as informações foram checadas ao longo de ontem, a última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. O jornal O Globo informa que o número utilizado por Moraes não só respondeu 4 vezes às mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única, como também respondeu com emojis de aprovação à primeira e à última mensagem enviada. A esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Bibiane Barsi de Moraes, manteve um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de mais de 3 milhões de reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024, o que renderia 129 milhões de reais no total. No início da noite, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se manifestou numa nota à imprensa. A análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI e do INSS, constatou que as mensagens de visualização única, enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025, não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado, segundo a nota, que as mensagens, prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. A casa caiu. A nota do ministro Alexandre de Moraes foi incinerada por esse esclarecimento do jornal O Globo. Não esqueçam tudo que eu falei antes sobre a CPMI do INSS. Não é daí que surgiu a informação. A informação surgiu de perícia do celular de Vorcaro pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes fez uma nota que enrolava, se referindo a algo que não tem a ver com a informação, que são arquivos que estão na CPMI do INSS. Agora, o ministro Alexandre de Moraes precisa parar de enrolar. E ele precisa responder a perguntas simples, com respostas simples. É verdade ou não é verdade que o seu celular recebeu mensagens de Vorcaro naquele dia? É verdade ou não é verdade que o seu celular respondeu a essas mensagens naquele dia com textos de visualização única? Esses, as respostas, que não se conhece o conteúdo, porque a polícia não tem o celular de Alexandre de Moraes, tem apenas o de Vorcaro. É verdade ou não, portanto, que o celular de Vorcaro conversou com o seu celular no dia da prisão de Vorcaro? Aí pode-se dizer sim, é verdade, ou não, é mentira. Para dizer não é mentira, vai ser preciso refutar a perícia da Polícia Federal. Não é fácil. Mas são essas as perguntas que se colocam
para Alexandre de Moraes. Eu concordo inteiramente com o Joel sobre a necessidade absoluta de Alexandre de Moraes ser investigado. O fato de que a Procuradoria-Geral da República ainda não pediu investigação sobre essas outras relações que já se conhecia já é meio escandaloso. A PGR não pedir investigação agora é um escândalo maior, é um escândalo explosivo. Mas eu insisto, se o ministro Alexandre de Moraes mentiu sobre essa troca de mensagens, ou mentir, porque por enquanto ele enrolou, se ele mentir sobre essa troca de mensagens, ele não pode ser ministro. Não se trata de mentira sobre o que ele foi fazer no fim de semana em algum lugar. Se trataria de uma mentira sobre um caso que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tratar justamente do teor dessa nota. O jornal o Globo, na verdade, publicou, fez uma publicação no seu site sobre essa negativa do ministro. E aí esclareceu todo o material que embasou a matéria da Malu Gaspar. E aí o jornal diz o seguinte, que as mensagens trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela PF. E, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, que o ministro cita lá na nota, o material a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota do banqueiro. E aqui a gente vai ter mais detalhes. Então, esses dados das mensagens do dia 17 de novembro, entre Daniel Vorcaro e Moraes, foram retirados do celular do dono do Master. E mais, passaram por análise técnica da Polícia Federal, que permite visualizar ao mesmo tempo a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. E mais, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o material a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam. E sim, esse material é resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. Portanto, nesse trecho aqui, o jornal especifica como chegou a informação checada e que foi periciada pela Polícia Federal para que ela fosse publicada e com todo o método de checagem e também de precisão. No material do Globo constam, no envio das mensagens, o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, o número e o nome do ministro foram conferidos e checados pelo jornal. Para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes, usado à época desses diálogos, 17 de novembro do ano passado, com Vorcaro, foram cobertos nos prints que foram publicados, tanto na edição impressa do jornal, quanto na edição digital dessa reportagem. Então, houve esse cuidado relacionado aos dados, porque ao jornalismo profissional interessa a notícia e não vazar qualquer tipo de dado pessoal. Essas informações foram checadas ao longo da última quinta-feira com fontes que acompanham de perto os desdobramentos desse caso. Tem mais uma informação. O número usado por Moraes não só respondeu 4 vezes as mensagens de Vorcaro com imagem de visualização única, como respondeu com emojis de aprovação a primeira e a última mensagem enviada. O que o jornal está dizendo aqui? Que essa matéria, o que o jornal está dizendo aqui por meio dessa matéria, que é uma matéria que é esclarecedora e também informativa sobre como se chegou a essa precisão de que sim, Vorcaro e Moraes trocaram mensagens. O jornal Aí, pessoal, a Globo em pleno Jornal Nacional e depois na Globo News, desmentindo a nota, O Alexandre de Moraes fez uma nota, se vocês não entenderam, porque realmente é um pouco confuso a informação aí, mas o Alexandre de Moraes fez uma nota desmentindo informações que a Globo tinha postado lá no seu jornal, no site, no jornal, falando sobre essas mensagens trocadas entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. O Alexandre de Moraes tentou dar uma enrolada, como disse o Demetrio Magnoli ali, tentou dar uma enrolada, dizer que aquelas mensagens não tinha nada a ver, era outra coisa, tal, dizer que aquilo que estava sendo falado era mentira, tentando aí passar uma fake news para que ficar limpo na história, fazer de conta que ele não tinha nada a ver com essa história. E a Globo desmentiu a nota do Alexandre de Moraes, afirmando e mostrando e provando, que as informações estavam corretas e que sim, Alexandre de Moraes trocou várias mensagens com o Daniel Vorcaro no dia da sua primeira prisão. Ou seja, acabou para o Xandão, Se a Globo, o Jornal Nacional, está aí desmentindo Alexandre de Moraes, ao vivo e em cores, no horário nobre, é porque, já era para o Xandão, já não tem mais chance
dele permanecer. A coisa vai estar explodindo de uma tal maneira que dificilmente o Xandão vai conseguir permanecer no cargo. Ou os ministros vão ter, né, na verdade, caberia à Procuradoria-Geral da República abrir um inquérito contra o Alexandre de Moraes. E ele deveria ser afastado enquanto esse inquérito estivesse sendo investigado. Porém, o Paulo Gonet, como vocês sabem, ele está trabalhando lá, né, em prol dos ministros, e não em prol da justiça, e não em prol do Brasil. Se tem um cara que é vendido ao sistema e aos ministros do STF, é o Paulo Gonet. Ele está lá, ele é uma marionete dos ministros, principalmente do Gilmar Mendes, né, que foi quem o indicou, que pediu para o Lula que indicasse ele para Procurador-Geral da República. Então é um cara que está a serviço do crime e não da justiça, né, não do Brasil. Então, pessoal, aí vamos ver o que vai acontecer, né? O outro caminho seria o impeachment através do Senado. Porém, nós temos um outro problema, né? Lá tem um outro Paulo Gonet, que é o Davi Alcolumbre, né? Os dois estão trabalhando mais para blindar os ministros do que para fazer justiça, do que para promover as investigações, para que a verdade venha à tona e o Brasil inteiro saiba quem são realmente essas pessoas e quais os crimes elas cometeram, né? Então temos dois problemas aí, o Paulo Gonet e o Davi Alcolumbre, que estão a serviço dos criminosos e não da justiça. Vamos ver o que vai acontecer. A cada dia, um novo capítulo dessa incrível novela do escândalo do Banco Master. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.